Agora, adentrando na unidade 2 da disciplina, vamos falar sobre concepções de ciência, objetivos, conteúdos e tendências teórico-metodológicas do ensino de ciências ou do ensino de ciências e biologia. E para começar, nós vamos pensar o conceito de ciências em si. Eu escolhi um capítulo, na verdade uma parte de um capítulo do livro de uma autora chamada Lin Xingzhen, de 2010, sobre considerações sobre o conceito de ciência. E o livro ele tem o título Metodologia de Ensino de Ciências e Biologia. Eu peguei alguns trechos e vou comentar aqui com vocês para começarmos a pensar sobre essa parte da nossa disciplina. E, na verdade, nós vamos ter alguns dias para trabalhar melhor essas questões. Mas vamos começar pensando a partir desses trechos desse livro. E aqui, no primeiro desses trechos, ele se refere a um trabalho, uma pesquisa que essa autora realizou. Ela trabalhou com uma turma de 7º ano, e foi em 2009, e ela fez uma pergunta para a turma de alunos, e a pergunta era a seguinte: o que é ciência? Os alunos responderam de diferentes maneiras. E no livro são mencionadas algumas das respostas. Teve aluno que falou: é a disciplina ciências. Outro disse: é vida. Teve aluno que falou: é o corpo humano. Uma outra resposta diz assim: ensina como cuidar do meio ambiente. Ainda outro aluno disse: é tudo aquilo que existe entre humanos e animais. Teve um que falou: estuda animais, vegetais, plantas, mas não as células, bactérias e fungos. Olha só a concepção desse aluno. Também falaram assim: é o que estuda o planeta, ou é o que dá valor ao mundo. Teve um aluno que disse um monte de coisas. Portanto, há muitas concepções de ciência na mente dos alunos que estão frequentando as escolas. E aí a autora começa a falar assim, né? Para muitos, a ciência é algo ainda distante e um tanto difuso, o que ela obteve dos autores Basso et al. 2003. Mas aí continua comentando, né, pelo padrão dessas respostas da turma específica de alunos que ela estudou, podemos perceber a falta de clareza. E é provável, pelo modo como se procede o ensino de ciências, que a maioria dessas crianças se tornem adultos com falta de clareza semelhante. Porque, na verdade, é isso, né? Esse é o primeiro contato que se tem com a ciência de uma maneira que pode ser reflexiva, o que vai depender de como os professores de ciências trabalham com seus alunos. E ela coloca ali, então, futuramente esses adultos, né, as crianças vão se tornar adultos, futuramente relacionando a ciência quase exclusivamente a desenvolvimentos científicos notáveis, ou a nomes de cientistas conhecidos, mal recordando o que eles exatamente faziam ou para que eles, os cientistas. Então fica assim essa impressão de ciência como algo distante e, como é dito ali, um tanto difuso, algo que é relacionado aos desenvolvimentos científicos notáveis, grandes descobertas, ou a cientistas que têm nomes conhecidos,
e com bastante falta de clareza. E também isso é colocado como uma concepção herdada, ou tradicional, do que é ciência, como algo que é um empreendimento autônomo, que tem o seu próprio código de racionalidade, bem influenciada por uma visão que é denominada a visão positivista da ciência, que foi bem forte durante a década de 60 do século XX. Mas o positivismo achava, né, ou propunha, e eu ainda vejo positivistas nessa sociedade atual. A visão positivista é que a ciência é algo infalível. Mas, na verdade, isso começou a ser repensado, porque tem algumas coisas que foram ficando evidentes. Foi exatamente até essa época, né, até os anos 60 do século XX, essa visão predominou muito, a visão positivista da ciência. Mas, a partir desse período, já começam a surgir algumas questões importantes, e aqui são colocadas essas duas questões, né, duas premissas principais que começam a surgir e a influenciar a maneira de ver a ciência. Aqui são colocadas na primeira premissa: toda observação está carregada teoricamente. E a segunda é que as evidências empíricas são escolhidas. O que isso significa? Toda observação está carregada teoricamente. Quando nós fazemos ciência, nós já seguimos o nosso referencial teórico. Ninguém está completamente neutro quando vai fazer suas observações. Já tem um referencial teórico. E é possível, a partir de um referencial teórico, cair em erros a partir de determinadas interpretações que são influenciadas exatamente já por ideias preconcebidas. E o próprio cientista, já carregado teoricamente, né, com essa carga teórica, ele interfere tanto na coleta dos dados quanto na análise dos dados. Tem suas ideologias, suas preferências teóricas, e tudo isso vai interferir na análise dos seus dados. E essa primeira premissa tem uma relação direta com a segunda, que está colocada aí: as evidências empíricas são escolhidas e uma explicação adicional. Na atividade científica, sempre é possível produzir mais de uma teoria ou hipótese com valor empírico equivalente, mas cujas explicações para um fenômeno incomum são incompatíveis. Percebem? Sempre que a gente está fazendo ciência, a gente pode produzir uma teoria ou outra, uma hipótese ou outra, depende de como a pessoa que está fazendo ciência consegue perceber os fatos que está analisando a partir do seu referencial teórico e mesmo da maneira como compreende a vida ou a sociedade como um todo. E mais do que uma teoria ou mais do que uma hipótese podem surgir, e elas têm valor empírico equivalente. Aí no texto se questiona qual será a mais válida dessas teorias ou dessas hipóteses. Quem decide isso? Então, frequentemente a chamada evidência empírica relevante, ou aquela teoria ou hipótese escolhida como a explicação é vigorar, é aquela cuja carga teórica de observação é a do contexto ideológico vigente. Essa questão do contexto ideológico vigente que é importante. Então, quem decide qual é a teoria mais válida, qual é a hipótese mais válida? A comunidade científica,
que, como qualquer outra comunidade, associação ou afins, é política e possui interesses que vão do econômico ao ideológico. E, portanto, as evidências empíricas não obrigatoriamente são as mais verdadeiras. Isso é muito relativo, né? O que é considerado uma evidência empírica mais verdadeira se comparada com uma outra evidência empírica. Vai depender de quem está analisando, quem está considerando que é mais verdadeira. Porque é exatamente o que está sendo dito aí, né? Depende dos interesses, depende da política, depende das ideias pré-concebidas, depende das explicações que já vigoram em ciência. Então, não é assim, né, que a ciência seja, como o positivismo pretendeu, que ela seja infalível e sempre definitiva. E continuando, esse texto ele vai adentrar na questão assim, já que isso é percebido, né, que na verdade os paradigmas vão sendo transformados, né, vão sendo reformulados. A ciência, como uma atividade humana, ela passa por momentos de estabilidade e de momentos de instabilidade. E aqui é mencionado o que esse slide aqui mostra, duas concepções de ciência. Ali está escrito a ciência normal no lado esquerdo e a ciência revolucionária no lado direito. Isso é de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn falou sobre essa questão da quebra dos paradigmas e em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que é de 1962. O que é isso da ciência normal? Durante a ciência normal, os cientistas orientados pelo paradigma teórico compartilhado trabalham dentro de uma rotina conhecida, buscando e aprimorando detalhes de problemas teóricos experimentais que não divergem do paradigma. Então, o paradigma está carregado de concepções aceitas como verdadeiras. E isso mantém uma linha de raciocínio sempre vigente. Quando a ciência normal, né, ela está no momento de estabilidade, ela é orientada por um paradigma teórico que é compartilhado entre os cientistas que estão trabalhando nas mesmas linhas teórico-metodológicas, práticas. Essa rotina de busca e de aprimoramento dos detalhes, né, teóricos, experimentais, elas não divergem, é isso que está sendo explicado aqui. Ao mesmo tempo, pequenos problemas sem solução vão surgindo e geralmente são deixados de lado, que é colocado aí, são deixados na gaveta até que chega um momento que acumulou tanto desses pequenos problemas que é impossível ignorar, né, que existem divergências e que aquele paradigma não é tão consistente assim. Então, a lógica dominante tem falhas, tem anomalias, não está sendo capaz de explicar tudo. É aí que surge a crise. Aqui passamos para o lado direito do slide, é uma crise caracterizada pelo surgimento de paradigmas alternativos e polarizações dentro da comunidade científica que passam a disputar entre si. Polarizações, começam a surgir ideias divergentes, então não tem mais assim aquele paradigma teórico compartilhado, porque alguns já estão tentando buscar por respostas, por novas respostas, já que houve aquela quebra, aquela ruptura de uma aparente estabilidade científica que havia. E essa rivalidade entre ideias diferentes, né, as polarizações que se formam dentro da comunidade científica,
ela gera uma mudança na produção dos problemas disponíveis, nas metáforas usadas, nos valores da comunidade, induzindo a uma alteração na imaginação científica. E aí ocorre o quê? Uma guinada nos modos de ver e fazer a ciência. E isso pode acontecer a nível assim, de linhas de pesquisa mais específicas, quanto de áreas mais abrangentes e a ciência como um todo vai se transformando. Velhas questões, como está escrito aí no texto, velhas questões são revisitadas, novas descobertas são feitas em cima de velhos axiomas, que eram eixos que mantinham assim, conhecimento como algo aceito e perpetuado, né? Os eixos, né? Os axiomas. Ocorre uma revolução científica e daí o termo ciência revolucionária. A ciência normal seria a ciência do momento de estabilidade, em que se acredita que tem um paradigma teórico ali que é bem estável e todo mundo está trabalhando em torno desse paradigma. E a ciência revolucionária não, já a partir daquele acúmulo de deficiências, de anomalias, da percepção realmente de que não está bem explicado, né, o fenômeno, o objeto, o conjunto de situações que são estudadas por uma determinada linha teórica e metodológica. Isso não está bem claro, então ocorre essa ruptura e esse momento do aparecimento das polarizações, das disputas dentro da comunidade científica, da busca por outros paradigmas, por outras explicações que tragam novamente aquele momento de estabilidade. Isso é a ciência revolucionária, que está buscando, né, por outras compreensões. E aos poucos, essa situação vai se estabilizando de novo. O paradigma revolucionário ele vai se tornar vigente e a ciência volta ao seu período de estabilidade, ou a ciência volta a ser a ciência normal. Essas são duas fases que são colocadas como essenciais para o desenvolvimento do conhecimento científico. E há uma dinâmica realmente que sempre está acontecendo na ciência. E esse livro é interessante que ele coloca que essa mesma dinâmica ela acontece na mente dos estudantes. Isso daqui é importante na psicologia da aprendizagem. Quando, assim como a ciência está sempre assim mudando, também o conhecimento, a fenomenologia do conhecimento de cada um individualmente, de cada estudante, de cada pessoa, ela também passa por isso. Dentro de uma linha de conhecimento, um estudante, né, um aluno, ele está aprendendo ali ciências e ele passa por momentos aparentemente de estabilidade do seu conhecimento, por momentos de crise, de revolução e mudança da maneira como aquilo que ele conhece está se conformando. Os seus raciocínios, às vezes ele se perde, passa por momentos de instabilidade e busca por uma nova estabilidade, né? Sempre assim, essa dinâmica sempre existe, tanto na ciência quanto em cada um individualmente. E isso é uma questão bem interessante a se compreender. Vamos tratar com mais cuidado dessas questões em um outro momento. Aqui nós temos mais duas concepções de ciência que é interessante, né? São enfoques que surgiram a partir do século XX, porque com forte implicação de políticas públicas que começaram a ter bastante importância na sociedade humana e não só aqui no Brasil, a nível internacional.
de modo que a ciência pode ser compreendida assim também, ó, ciência acadêmica, existe uma ciência acadêmica e uma ciência reguladora. E essa tabela ela traz características de ambas, adaptada de Basso et al. 2003. Aqui existe uma comparação, quais são as metas. A ciência acadêmica é uma ciência, é essa ciência do meio acadêmico que a gente conhece bem, né? Nós estamos no meio acadêmico. Ela busca por verdades, e vejam, verdades está entre aspas, exatamente por causa de tudo isso que nós estamos conversando agora. Essas verdades, elas são bem instáveis e dinamicamente se transformam umas nas outras. Então, verdades entre aspas, originais e significativas. E a ciência reguladora busca por verdades que sejam relevantes para a formulação de políticas, porque essa ciência reguladora que está sendo colocada aí, ela é a ciência que está a serviço tanto do governo quanto vejam, em seguida já tem isso, né? Então, instituições a que a ciência reguladora serve, agências governamentais, indústrias, e as instituições que a ciência acadêmica serve, universidades, organismos públicos de investigação. Essa ciência reguladora, ela aparece muito também em algo que é bem comum atualmente, né? que é a atividade de dar assessoria tanto para a formulação de políticas quanto para o funcionamento mesmo das indústrias, do comércio. O cientista que trabalha com consultorias, por exemplo, ele está trabalhando com esse tipo de ciência. Uma ciência voltada à aplicação das políticas governamentais na prática das indústrias e das empresas em geral. E também está voltada assim, para a atuação das próprias agências governamentais na regulação da atividade da sociedade como um todo. Há uma diferença aqui e por isso vejam os produtos da ciência acadêmica são artigos científicos e o da ciência reguladora são informes e análises de dados que geralmente não se publicam porque são aplicados ao interesse do governo ou das empresas e das indústrias. E tem aí diferentes características, né, incentivos. O cientista acadêmico ele busca por um reconhecimento profissional, a ciência reguladora a conformidade com os requisitos legais, questão dos prazos temporais, né, a ciência acadêmica é muito mais flexível, porque a ciência reguladora está submetida a pressões institucionais. E as opções, tem uma diferença aí que ambas têm aceitar a evidência, rechaçar a evidência, exatamente por isso que a gente estava conversando agora, né? Então, há evidências que são aceitas e que precisam eventualmente ser reformuladas quando se percebe que não é exatamente aquilo que se acreditou, né? Que seria a princípio. Quando as evidências se invertem, né, com relação ao que se acreditou que era verdade, é preciso rechaçar e reformular. E no meio acadêmico mesmo, na ciência acadêmica, esperar por mais ou melhores dados. Isso não aparece na reguladora. Quanto às instituições de controle, na ciência acadêmica, pares profissionais, na ciência reguladora, instituições que legislam, os tribunais, os meios de comunicação, tem procedimentos diferentes, né? Na ciência acadêmica, a revisão por pares, sempre outros profissionais do meio acadêmico têm que estar analisando o que nós produzimos para considerarmos que é realmente acadêmico. Se eu escrevo artigos, para publicar os artigos vai ter que passar por outros, né, pesquisadores da área que eu atuo, eles vão ter que analisar meus artigos que vão ser aceitos ou não para serem publicados em revistas, para serem apresentados em eventos,
para serem publicados como livros. E na ciência reguladora são esses procedimentos aí que são auditorias, revisão reguladora profissional, revisão judicial, vigilância legislativa. Vejam a diferença que há entre esses dois tipos de ciência e os padrões. Ausência de fraude, falsidade, conformidade com os métodos aceitos pelos pares, significado estatístico na ciência acadêmica e na ciência reguladora, isso também aparece, mas tem que ter provas legais de suficiência, porque está lidando realmente com instituições que legislam, com tribunais, enfim. Vejam quantas concepções de ciência nós estamos vendo só ao analisarmos um trecho de um livro de metodologia do ensino, de ciências e de biologia. E, para concluir, também é colocado que ciência vem do latim scientia, que equivale a saber, conhecimento, mas há saberes que não podem ser enquadrados como científicos. O próprio conhecimento científico, por sua vez, pode seguir estilos diferentes de raciocínio, e aqui são colocados pelo menos 5 estilos. Vejam, isso é importante. Há saberes, não é que saber e conhecimento é só o que é científico. Há saberes que não podem ser enquadrados como científicos, como saber tradicional, o saber que a gente adquire a partir da experiência de vida concreta. Não significa que isso não é saber, mas nós estamos falando aqui do conhecimento científico, né? Esse termo ciência, ele está se aplicando ao conhecimento científico em si, e isso é que realmente se tornou um saber herdado, né? O que é a ciência, o que é conhecimento científico. Mas aqui se diz, né, é difícil falar de ciência como algo inserido ou orientado por um método ou uma estrutura específica. Não é só um método ou uma estrutura específica, porque existem diferentes estilos de raciocínio que aparecem aqui, os 5 estilos de conhecimento científico de base, o et al. 2003, indicam a exploração e a medição experimental específicas da física, da química e da biologia. Exploração e medição experimental. 2. A elaboração de modelos hipotéticos, o que é comum em ciências cosmológicas ou cognitivas. Modelos hipotéticos, porque envolve ciências cosmológicas, tanto as cosmológicas quanto as cognitivas, elementos que não podem ser medidos, como na física, na química, na biologia. Então, na cosmologia, na cognição, tem coisas que não podem ser medidas, e por isso um estilo de conhecimento científico que também é válido para essas ciências são os modelos hipotéticos. E o terceiro estilo aqui é a classificação e a reconstrução histórica da filologia, da biologia evolutiva, essas reconstruções, filologia, estudo da língua, biologia evolutiva, é o que se precisa, né? Reconstruir historicamente o que aconteceu, e às vezes ficam grandes lacunas dentro desse tipo de conhecimento. 4. A elaboração de postulados e provas em lógica e matemática. E 5. Análise estatística de populações da economia e partes da genética. E tudo isso é muito complexo. Não é o objetivo aqui da nossa metodologia do ensino entrarmos profundamente nesses estilos do conhecimento científico. Só queríamos realmente ter uma visão geral de que existem muitas concepções de ciência e dentro disso percebe-se nitidamente que a ciência ela sempre se transforma, que a ciência é muito múltipla, que as maneiras de produzir conhecimento são diferentes e que há inclusive saberes que não se enquadram como científicos, mas que são conhecimentos, são saberes também.
e que os alunos, mesmo os alunos de ciências, eles ficam com uma ideia não muito clara do que é a ciência. E nós, enquanto profissionais da área, né, das ciências naturais, das ciências biológicas, precisamos ter a nossa própria, o nosso próprio posicionamento, né, para que, sempre que seja necessário, nos colocarmos de maneira coerente com relação a este assunto. Essa aqui é a referência desse trabalho, né, desse livro, Metodologia de Ensino de Ciências e Biologia, de Luana von Linsingen, da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora vamos aos estudos individuais. É isso daí.